Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O texto evangélico proclamado no segundo domingo da Páscoa relata 2 aparições de Jesus ressuscitado. Uma na tarde do próprio domingo de Páscoa e outra 8 dias depois. Na primeira aparição de Jesus, os discípulos estão cheios de medo dos judeus, tendo as portas fechadas. Jesus entra e os saúda com a saudação costumeira: A paz esteja convosco. João nos diz que a tristeza dos discípulos se dissipou e eles alegraram-se por verem o Senhor. Jesus, por sua vez, repete a saudação e lhes transmite a missão de anunciar e testemunhar ao mundo a sua vitória sobre a morte. O Evangelho nos diz que Jesus soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Assim como o Senhor soprou quando criou o homem, assim Jesus sopra sobre os apóstolos. O dom do Espírito aos seus discípulos por parte de Jesus é descrito da mesma forma que o dom da vida, que Deus comunicou aos homens nas suas origens. Estamos, portanto, diante de uma nova criação. Nesse ambiente, Jesus dá aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. A ressurreição de Jesus não é somente a vitória da vida sobre a morte, mas do amor sobre o mal. O Senhor diz que os seus apóstolos recebem o mesmo poder que o Pai lhe deu: libertar as pessoas da morte e do pecado, por consequência do mal. Entretanto, diz o Evangelho,
que Tomé não estava entre eles. Por isso, quando os seus irmãos lhe comunicam que o Senhor havia ressuscitado e estivera com eles, ele se recusa em crer, ele pede sinais. São Gregório Magno escreve: pensais que por pura causalidade, que naquela altura aquele discípulo escolhido, que ao voltar ouviu relatar a aparição, que ao ouvir duvidou, que ao duvidar tocou e ao tocar acreditou, não foi por causalidade, mas por disposição de Deus. Com efeito, a divina clemência interveio de modo admirável para que, tocando nas feridas da carne do seu mestre, o discípulo que duvidava curasse em nós as feridas da incredulidade. Deste modo, duvidando e apalpando, o discípulo se converteu em testemunha da verdadeira ressurreição. São Tomé é, pois, modelo de incredulidade e de fé. Aí nós encontramos a mais bela confissão de fé no Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. São os dois títulos dados a Deus no Antigo Testamento. À luz dessas considerações, podemos, na liturgia deste domingo, nos alegrar com os apóstolos. Pois a cada primeiro dia da semana, o Senhor ressuscitado vem ao nosso encontro, com a sua palavra, e nos dá o seu corpo e sangue em alimento. Podemos nos encontrar com ele, como com ele se encontraram os apóstolos. E exultantes podemos dizer também: meu Senhor e meu Deus. Nesse domingo, celebramos o domingo da Divina Misericórdia. A Igreja, precisamente São João Paulo II, atendendo ao pedido de Santa Faustina Kowalska, a quem Jesus revelou o seu imenso amor pelos pecadores, a ponto de oferecer-lhes não só o perdão, mas a remissão de suas penas, convida a todos para se aproximarem da mesa eucarística, para participarem assim das graças do perdão e da indulgência que a sua infinita misericórdia oferece aos que colocam nela a sua confiança, dizendo: Jesus, eu confio em vós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.